Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil. Eu sei que sempre demora, mas estou de volta com mais um debate filosófico. Hoje com um convidado especial. Hoje eu estou aqui com o mestre Geraldo de Oliveira Júnior. Olá, Geraldo. Não vou falar bom dia, boa tarde, porque não sei que hora que o pessoal vai assistir isso aí. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Leonardo? Satisfação estar aqui contigo. Ô, Geraldo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. O Geraldo, para quem não sabe, ele é mestre em artes marciais. Ele é o meu mestre. Eu treino com você há quantos anos? Já faz tempo, hein? Acho que uns 15 anos já. Desde o começo, que eu dei uma parada. Desde o princípio, Desde o princípio, é verdade. Conta um pouquinho da sua história. A gente vai falar hoje, só pra gente dar o tema, a gente vai falar hoje sobre corpo e mente nessa quarentena, nessa história de quarentena. E eu queria que o Geraldo contasse um pouquinho sobre a trajetória dele com trabalho de movimento, por favor. Eu comecei na arte marcial na infância, em 77, e ao longo do tempo fui passando por diversas fases, como pessoa, como indivíduo, e por transformações também de visão do que era a atividade pela qual eu me apaixonei tão no princípio da vida. E hoje já estou há um bom tempo como praticante e dizem que o professor, isso eu aprendi no Japão, né, que o professor é o aluno que começa a ensinar para continuar aprendendo. Então eu continuo aprendendo, dando aula e tendo essa troca com os alunos cotidianamente, vendo também dentro do pequeno grupo que a gente tem a cada turma, um pouco da nossa sociedade. Você consegue ter uma visão da sociedade dentro das turmas de praticantes ali de arte marcial. Só para o pessoal saber qual que é o estilo de arte marcial que você ensina? Eu ensino uma arte marcial de origem chinesa. Prefiro dizer de origem chinesa do que dizer uma arte marcial chinesa. Porque nós estamos aqui montando uma estrutura pedagógica e metodológica adaptada à nossa sociedade. Então, eu ensino uma arte marcial de origem chinesa chamada Wing Chun. Isso é uma coisa legal que o Geraldo apontou. Na verdade, a gente quer desmistificar até muitas coisas. A gente quer falar sobre atitude, né? Sobre como as pessoas podem agir do ponto de vista físico, né? Como você está com um corpo preparado caso você fique doente, e do ponto de vista mental, porque eu percebo uma certa loucura social aí nesse momento de quarentena. E é curioso, eu estava conversando com o Geraldo até pouco tempo, quando você fala assim, o Geraldo é um professor de artes marciais, o cara treina desde a década de 70. Qual que é o estereótipo disso? O que se pensa disso? É um cara que ele tá desde a década de 70 batendo nos outros, é um tosco aí, um arranca-toco. E o Geraldo é um cara muito culto, é uma pessoa que eu converso muito com ele, e várias das coisas que vocês ouvem até nos meus vídeos são coisas que eu aprendi com ele. Né? Então é uma pessoa que tem muita cultura, que lê muito, que estuda muito, então ele é um ponto fora da curva. Né? Ele quebra o estereótipo do artista marcial, não pela cultura só que ele tem também, mas é um cara que não só treina a parte técnica, mas é um cara que treinou muito a parte física, que conhece. Você já foi fisiculturista, eu lembro da época que você ficou grande pra caramba, né? Na verdade foi uma das transformações pelas quais eu passei, né? Nessa trajetória de praticante de arte marcial. O fisiculturismo é uma certa loucura também, não é? De a pessoa entrar no mundo que ele tá ficando grande e se acha pequeno. Não tem uma certa loucura nisso aí? Sim, o que acontece é que eu posso me dar como exemplo disso. Eu comecei a dar aula para um colega, ele era fisiculturista, chegou inclusive a vencer campeonatos, né? E ele me chamou porque ele tinha uma preocupação de que ele era grande, mas não sabia lutar. Então ele disse assim, olha, eu sou grandão assim, as pessoas vão pensar que eu sei alguma coisa e eu vou acabar apanhando talvez até de um indivíduo bem magrinho. Você não tem como me ensinar aí alguma coisa? E quando isso foi em 93, talvez 94, e quando eu comecei a dar aulas para ele, ele falou para mim, olha, você precisava fazer uma atividade muscular localizada e eu podia te ajudar também. Então houve essa troca. E ali você começa com um propósito,
você tem uma isometria em mente, uma distribuição em mente, só que isso vai se tornando uma coisa que Vira um certo foge vício. um pouco do controle. Porque eu lembro que uma época você ficou muito, muito grande, né? Sim, sim. Vira um certo vício. Sim, foge um pouco do controle. Eu acho que a referência vai mudando também. Isso acontece, segundo me disseram, como eu falei para você, o professor ele acaba sendo um estudioso, né? Para ele poder dar aula efetivamente, ele tem que entender a sociedade onde ele está inserido. E pelo que me disseram alguns alunos, isso acontece também com tatuagem. A pessoa faz uma, depois dessa uma ele quer fazer outra, e depois ele quer fazer outra, e não são todos, mas muitos perdem o controle, nunca mais tá bom. Mas talvez porque o cara também fique num meio onde tem muita gente muito tatuado e ele perde a referência. Sim, a referência ele tá atrás muda. dos outros. Sim, a referência muda. Igual você tá numa academia onde todo mundo é muito grande e você parece pequeno. Então, eu acho que é essa a ideia, né? A imagem que a pessoa tem. Porque o que determina a realidade do indivíduo é o estado mental em que ele está. Sim. Né? Agora, vamos voltar um pouquinho pra pauta, né? O tema hoje, como eu falei, é corpo e mente durante a quarentena. E eu te chamei, primeiro porque você conhece muito sobre isso e porque eu tô com certa preocupação, né? Principalmente com a cultura que eu ouvi da primeira semana de quarentena. Qual que era a cultura da primeira semana de quarentena? Era todo mundo falando, não, vamos ficar em casa, vamos assistir Netflix, comer pipoca e tomar refrigerante o dia inteiro. E eu falei, pô, se o cara fizer isso, ficar, imagina, um mês inteiro, deitado na cama, assistindo Netflix, comendo pipoca, chocolate, tomando refrigerante, ele não precisa do vírus pra morrer. Esse cara vai morrer sem o vírus. Ele já apertou o self-destruct ali e já tá indo pra autodestruição. Então não seria o certo, em vez de a pessoa também... Claro que a gente não quer que todo mundo saia por aí propagando o vírus e fazendo aglomerações. Mas além da pessoa só se esconder do vírus, não seria interessante de alguma maneira a pessoa preparar o corpo dela para caso o vírus a encontre? Então, essa pandemia, vamos olhar o lado positivo disso, né? Eu acho que tem que se esforçar bastante para ver o lado positivo em todas as coisas. Manter uma atitude mental positiva, na verdade, é a essência da prática de arte marcial. Então, para olhar o lado positivo disso, o que a gente percebe? A pandemia, ela não veio trazer nenhuma novidade. Ela, na verdade, só está fazendo um raio-x, ela está fazendo mostrando o que há na nossa sociedade. Nesse caso, a má conduta nutricional, a falta de estabelecer para si uma nutrição regrada e a falta também de um conhecimento básico dos elementos de educação física, eles na verdade já estavam aqui. Então quando a pandemia chegou, encontrou todo mundo sem esses elementos, as pessoas não estão sedentárias por causa da pandemia. Esse é o fato. Elas já eram antes, sedentárias. Mas piorou. Você acha que piorou? O que acontece é o seguinte, se eu gastava uma energia para ir até o ponto de ônibus, para ir trabalhar e gastava essa energia já não vai ser gasta. Então isso vai recrudescer, vai piorar. Né? Mas não me modificou definitivamente. Eu era uma pessoa já sedentária e só vai recrudescer porque eu não vou realmente tá dentro da minha rotina. Então não muda muito. O indivíduo em si ele não tá diferente do que ele estava antes. Eu ouvi um dado hoje, foi ontem na verdade, pelo Samidana ali no programa Pânico, no rádio, né? E o pessoal se especula muito, né? O pessoal, aliás, especula muito sobre a contaminação, qual que é a taxa de mortalidade, né? Morre quanto? É 0,5%? De quem pega é 1%? É 2%? É 0,1%? Não se sabe, não dá para saber aqui, porque eu teria que testar a população toda ou ter uma amostragem que fosse relevante para eu ter isso aí. Eu não tenho. Bom, ele falou que foi feita uma pesquisa, foi feito um teste, na verdade, num presídio. Pegaram todos os presos e testaram todos. Então você tinha uma amostragem ali
completa. Certo. Né? Testaram todos os presos e viram quem teve e quem não teve coronavírus. Dos que tiveram, dos presos, eram alguns milhares de presos. Dos presos que tiveram coronavírus, 90, eu não lembro se era 94 ou 96, mas vamos então chutar para baixo. 94% dos presos que tiveram coronavírus não apresentaram um único sintoma. Um único, não é que ele teve uma gripinha leve e tal, nada. Ele não apresentou, isso é o dado, não me responsabilize por isso, foi o Samidana, no programa Pânico, que deu esse dado, e ele costuma dar bons dados. Ele não costuma passar fake news. É uma pessoa que merece crédito. É uma pessoa que merece crédito, exatamente. Bom, o vírus ele tá aí, ele tem um potencial, ele pode matar? Pode matar. Mas o que esse vírus vai fazer com você? Não depende do estado que o teu corpo tá? Então, por exemplo, se em vez de eu ficar assistindo Netflix, deitado na cama assistindo Netflix, tomando refrigerante e comendo pipoca, se eu mudar a minha alimentação, se eu comer legumes, comer frutas, me exercitar dentro de casa, a chance disso pra mim ter baixo impacto não é muito maior? Uma das muitas premissas que deve ser passado no conteúdo de educação física e também em cursos extracurriculares como o que eu ministro, no caso arte marcial, é de que a pessoa tenha conhecimento da sua própria fisiologia. E dentro desse conhecimento de fisiologia, uma das coisas básicas é da própria imunidade. A pessoa tem que conhecer como manter uma imunidade, a linha de guarda do organismo, né? Sim. Como manter uma boa guarda. E como hoje se exige, para você dirigir um carro, você ter conhecimento básico dos elementos que vão te dar maior segurança na condução daquele veículo. Então, para nós termos uma boa imunidade, a pessoa tem que fazer atividade física. Isso não é um ponto pacífico, não existe ninguém, nem de área alguma que eu já tenha visto dizer que há possibilidade de se ter uma boa imunidade sedentário. Sim. A imunidade, ela precisa, a limpeza do nosso corpo internamente, das toxinas, inclusive oriundas da nossa própria alimentação e do processo metabólico, o nosso corpo, o processo de limpeza dele é através da atividade de movimento. É fazendo uma atividade de movimento que você limpa o corpo. E aí você combina isso com hidratação e uma nutrição de qualidade, você vai ter ali, dentro dessa equação, uma boa imunidade. Eu achei interessante você falar da linha de guarda, porque você fala muito isso quando a gente está treinando lá, né? Se você tá com uma boa linha de guarda, imagina que você vai entrar numa briga. Você tá com uma boa linha de guarda, você já tá com meio caminho andado, né? Você pode ser o Bruce Lee, né? Eu sei que você não gosta muito dessa referência, mas você pode ser o Bruce Lee, né? Você pode ser o melhor lutador do mundo. Se eu chego lá pra brigar com o cara, com as mãos pra trás, tá, o cara me dá um soco, eu caio. Se ele não teve a oportunidade de montar a linha de guarda, ele tá ali com as mãos no bolso, ou tá escrevendo alguma coisa ou lendo um livro e você der um soco nele, ele é como qualquer outra pessoa. O diferencial é quando você percebeu, daí a gente, quando ensina arte marcial, tentar focar no alerta mental. O maior inimigo da defesa pessoal, quando você fala em luta esportiva, os skills, a habilidade do teu adversário conta muito. Quando você fala de defesa pessoal, geralmente o teu adversário ele tem pouca habilidade, mas ele tem dois fatores que vão ser as suas piores dificuldades, que são elementos surpresa contra e além de você lidar com essa situação de adversidade? De adversidade, que você vai lidar com o elemento surpresa contra, o descontrole emocional. Sim. O descontrole emocional. Então, isso vai afetar diretamente a sua performance. Então, você precisa do alerta mental. Quando você tem esse alerta mental, você vai estar preparado para aproximação de alguém do teu espaço pessoal. E aí você consegue, a arte marcial é legal por causa disso, você consegue metaforizar para qualquer aspecto da vida. Então, quando você antecipa a ideia de que não deve baixar a tua imunidade para além do que
está fora do seu controle, das vicissitudes. Eu não posso evitar, por exemplo, que hoje esteja 35 graus e amanhã cai para 20. Isso vai impactar na minha imunidade, Sim. porque o meu corpo vai gastar energia para equalizar isso. Então, mas eu não posso fazer nada quanto a isso. Sim. Então, o que eu não posso fazer, eu não tenho que me preocupar. Sim. Eu tenho que simplesmente trabalhar o que eu posso. E no caso lembrando, hidratação, nutrição e atividade. Sim, eu até fiz uma analogia meio besta, mas acho que vale a pena. Imagina que o vírus é um cachorro bravo que tá na rua querendo pular no teu quintal. Então você pode ter um muro de meio metro que esse cachorro pula e te pega, ou você pode ter um muro de 2 metros que esse cachorro não vai pular de jeito nenhum. Que seria também como a sua imunidade. Se você tiver com a imunidade alta, talvez esse vírus te pegue e não aconteça nada. Acontece como 94% dos presidiários lá que foram testados e eles não sentiram nada. Então eu acho importante, acho que essa mensagem que não está sendo falada, né? Que é importante a pessoa, claro, tentar não pegar esse vírus, tentar se prevenir, mas ela pode pegar outros, né? Ela pode ter outros problemas e tentar usar isso aí para pelo menos mudar o estilo de vida, né? Tentar fazer uma atividade, tentar se alimentar melhor. Sim, as pessoas, eu creio, vão adquirir uma consciência pelo menos desse elemento da fisiologia humana, que é a imunidade. Isso eu acredito que as pessoas vão mudar essa cultura, vão ter esse aspecto de preocupação, sabendo que independentemente dessa pandemia, como você disse, haverá outras necessidades e a sua imunidade ela tem que estar sempre em dia. Para que você mantenha ela em dia, vai depender muito de você. Não é uma coisa que recai sobre a sua cabeça, como a genética, por exemplo, né? Sim. Que você não tem como fazer nada. Eu acho curioso, assim, porque, como eu falei, tá tendo uma certa loucura, né? As pessoas estão com medo, né? Todo mundo vai morrer e tal, né? E eu acho curioso como, no geral... até antes de falar isso, deixa eu aproveitar o gancho que você tava falando. A gente até comenta sobre isso, né? Esse vírus veio evidenciar várias posturas do brasileiro. Sim. Você mesmo falou pra mim, o brasileiro descobriu agora que ele tem que lavar a mão, né? Sim. Ele não sabia que ele tinha que lavar a mão. Ele aprendeu agora que ele tem que lavar a mão, ele aprendeu agora que ele tem que ter uma consciência social de que se ele tá gripado e ele vai pegar um ônibus, ele tem que usar uma máscara para ele não passar esse vírus pros outros. Essa consciência. Como o pessoal faz no Japão. Uhum. Bom, então voltando para a questão de atividade física, que as pessoas no geral não sabem nada e tal. Eu, por exemplo, estudei em escola pública a vida toda. Certo. Eu tive várias pessoas que apareceram, que eu não chamo de professores, né? Eu falei, muita gente apareceu na minha sala de aula para me dar aula. Mas eu tive poucos professores no colégio. Quase não tive professores. O Brasil é um país que tem muita gente dando aula. Professor tem pouco. Professor de educação física eu não tive nenhum. Nenhum. Apareceram uns caras lá que de vez em quando davam a bola pra gente poder jogar lá e nunca nem falou nada. Você que é da área de educação física, por que você acha que acontece isso, que os profissionais de educação física no Brasil, no geral, principalmente os que eu vi de escola pública, são tão ruins? E o pessoal hoje, o que eles precisavam saber, que faz parte da educação física, entender o seu corpo, entender de higiene, o pessoal não sabe nada, no geral. Bom, é um aspecto aí que eu considero insondável, como a educação no Brasil chegou ao ponto que chegou. Eu estou até assistindo documentários sobre o processo de deterioração da educação, né, no Brasil, mas não me sinto, né, confortável para dar uma posição de como se chegou a isso, uma vez que tantos especialistas falam, né, em aspectos vários, precisou de muita coisa para a educação chegar nesse ponto no nível que chegou. Ruim. Tá certo? Né? Nos piores níveis. Sim. Então, a educação física, ela está dentro desse bojo. Ocorre que, sendo uma matéria considerada também de menor valor, o Brasil é um país onde, por conta de elementos culturais vários, a atividade braçal ela é vista como uma atividade inferior. Já há muito tempo, a atividade de movimento, a pessoa que trabalha com o próprio corpo, ela é vista, esses trabalhos são vistos como inferiores ao trabalho intelectual. E por conta disso,
nas escolas, as matérias que envolvem cognição, né? O cálculo, a gramática, antigamente, pelo menos, eles eram mais valorizados, mesmo há algumas décadas. Hoje até isso é ruim, né? Sim. Mas há algumas décadas a atividade física nunca teve muito prestígio, a não ser... Aqui, né? Aqui. Mas você vê nos Estados Unidos, por exemplo, eles levam muito a sério a atividade física. Eles ganham muito dinheiro com isso. Sim. Porque é aí que fica o meu questionamento. Porque você fala assim, por exemplo, aqui se tem pouco prestígio. Então, aí eu pergunto... A matéria em si, não Sim. estou falando do professor, não, tá? Sim. Mas aí eu falo, a atividade de educação física, ela tem... Vamos reformular isso. O profissional de educação física, ele tem pouco prestígio porque a matéria tem pouco prestígio pela sociedade ou é pelo fato de ele ser ruim que as pessoas não dão valor? Porque eu, particularmente, eu dou muito valor para a educação física. Por quê? Tá? Primeiro, se eu ensino bem a educação física para as crianças, se ela entende o valor do seu corpo, do seu movimento e como ela é responsável pela saúde dela, se a criança entende disso, eu acredito que o custo com saúde despenca. Imagina o quanto que eu pagaria menos, até a gente já conversou sobre isso, né? Imagina quanto que o Brasil gastaria menos com saúde se as pessoas tivessem uma educação física melhor. Certo. Então não tem, para mim, não tem esse questionamento se educação física é importante ou não. É óbvio que é. Sim. Só que como que eu vou dar importância se eu tive a minha vida toda uns professores de educação física que eram, desculpa a palavra, mas eram uns lixos? Como é que eu vou dar importância para isso? Então, acontece o seguinte... Não falta ele se dar importância também? A sociedade, ela é determinante em tudo o que a cerca. Veja bem, é dificílimo eu imaginar um pai e uma mãe indo numa escola, principalmente as escolas pagas, as melhores escolas aqui da cidade, nós estamos no estado mais rico do país... Sim. O pai e a mãe ir numa escola e falar, olha, eu quero ver as dependências aqui e conhecer o profissional de educação física dessa escola. Eles só querem saber o que cai no vestibular, é o importante que o aluno aprenda. Sim. Entendeu? Então, quando o pai e a mãe procuram uma escola e querem saber se a educação física ali ensina os elementos que... Porque a abrangência é grande dessa estrutura educacional. No caso, seria a higiene pessoal, o conhecimento da fisiologia básica. A higiene pessoal está na educação física. Sim. As pessoas não sabem disso. Aparelho locomotor. Uma criança no primário, se você disser para ela, olha... Ossos, músculos e tendões formam o seu aparelho locomotor. Você tem um esqueleto revestido por músculos que estão amarrados nesse esqueleto por tendões. Você explicar isso para uma criança de 6 anos, de 7 anos, explicar para ele, ele já vai se ver como uma coisa, começar a perceber a maravilha da anatomia humana. Não, Essa descoberta é muito, muito legal. Eu acredito nisso. O que eu estou questionando aqui é a relação de causa e efeito, né? A sociedade não pede. A sociedade não pede e não melhora. Mas será que também a sociedade não pede? Porque ela não viu o valor? Porque como, por exemplo, né? Só até contando aqui um caso. O Geraldo aqui, ele dá aula, por exemplo, num clube em São Paulo. Não vou citar o clube, mas é um clube considerado um clube de pessoas ricas. Né? O Geraldo é professor nesse clube também, né? Professor de artes marciais. Ninguém lá desvaloriza a atividade física. Ninguém. Né? Ninguém desvaloriza o teu curso e, pelo contrário, quantas vezes que eu já ouvi, porque eu vou lá no clube com você, quantas vezes eu já escutei pessoas falando lá pra você que você mudou a vida dela. Então, se o profissional é bom, o cara vê o valor. Agora, como que... Imagina, por exemplo, o pai... Então, imagina um garoto aqui de 10 anos que tá ouvindo esse podcast. Imagina que o pai dele tenha 35. Né? O pai dele tem um pouco próximo da minha idade. Então ele teve aula de educação física com um cara que era ruim, provavelmente. Por que ele vai perceber valor nisso? Se ele não foi dado esse valor pra ele. Então se fosse um profissional que nem... Quando você dá aula, você já deu aula pra alguém e alguém não viu o valor da atividade física?
Não, porque o conhecimento ele traz essa coisa maravilhosa que é a descoberta Sim. daquilo que esteve sempre junto com você, que é o teu corpo. Acontece que nós não podemos pegar a exceção como regra. As pessoas do clube ao qual você se referiu, elas têm uma mentalidade que também tem uma visão europeia, tem uma visão de fora do Brasil e que fala, olha, o meu filho não precisa só passar no vestibular, Sim. ele tem que ter uma atividade um pouco mais abrangente. Hoje se sabe, inclusive cientificamente, que a atividade física tem impacto direto sobre a inteligência também cognitiva. 60% todo de 60% do cérebro é relacionado ao movimento. Se você treina movimento, você desenvolve o cérebro. O que eu acho muito legal... A prevenção de doenças, eu nem vou entrar nesse mérito. Sim, sem dúvida. Inclusive doenças degenerativas do cérebro. Alzheimer, outras coisas, sem dúvida. Mas o que eu acho legal da arte marcial, pelo menos que mudou muito a minha vida, e mudou a vida de muita gente, como eu vejo o pessoal lá no clube falando que mudou a vida deles, eu acho legal na mudança de mentalidade. Como você se fortalece mentalmente. Até um exemplo que eu contei lá no clube, eu entrei num supermercado, a gente tava falando do halterofilista lá que foi te procurar, que queria aprender a lutar. Sim. Porque não é porque o cara é forte que ele vai bater nos outros. De maneira nenhuma. Não quer dizer nada. Não resolve. E eu entrei num supermercado e tinha um halterofilista no supermercado e tava meio exaltado com alguma coisa, parecendo que queria arrumar briga. Eu ali encostei do lado do cara, porque eu ia comprar carne, e ele tava ali no açougue do supermercado, e eu encostei do lado dele normal. Boa tarde, acabou. Por quê? Porque se aquele cara resolvesse surtar, eu matava aquele cara. Não interessa que ele era forte pra caramba. Não faz diferença pra mim. Então, o legal da atividade técnica, como a que você ensina, é que te dá uma confiança absurda. Você não tem medo em lugar nenhum. Você entra num ambiente, tem 50 pessoas e você olha e fala, caramba, se eu quiser aqui, eu bato em qualquer um aqui. E você não faz, isso que é o legal. Porque você tem certeza que você pode. Então tem até uma frase que você fala, né? Que fala assim, quanto mais forte você fica, mais gentil você será. Isso aí, acontece que é a resultante. Quando você faz alguma coisa com sinceridade de propósito, faz de coração, se dedica, você acaba encontrando o livro correto, o curso correto, você acaba achando. A questão é, nós vivemos hoje, para voltar ali naquela parte da educação, nós vivemos a ditadura do vestibular. Se não cai no vestibular, eu não tenho importância no processo educacional. Tá certo? Então eu vejo o profissional de educação física, ele está abandonado no processo. Ele está à margem do processo, tá? De valorização da educação. Quando falam em valorizar a educação, sempre aparece o quê? Olimpíadas da Matemática. Sim. Tá certo? Falam desse tipo de coisa. Não desmerecendo a matemática, até hoje não sei fazer conta, então não vou jamais criticar uma área que eu desconheço e para mim é absurdamente difícil. Mas quando você coloca o profissional à margem e a sociedade toda se acomoda, é natural que o ser humano também se acomode. Então, o pessoal aqui, eu sou um entertainer. Eu ponho uma bola ali, o pessoal brinca, se diverte, acaba tirando um pouquinho aquela energia das crianças, dos jovens, do estresse, né? Mas é muito pouco considerando o que a atividade pode agregar para o ser humano, em termos de sociabilização, a propriocepção, consciência corporal, coordenação motora, a melhora do equilíbrio. Então, essa falta, essa lacuna, ela vai se tornar, vai resultar num impacto absurdo na vida do indivíduo, porque ele não conhece o básico sobre a máquina que ele vai usar do começo ao fim da vida, que é o seu próprio corpo. Só tem esse, né? Não dá pra não tem como trocar. Eu assisto muito Futurama, tem uns episódios que fica só a cabeça e depois, mas ainda não chegamos Quem lá. sabe a gente chega lá. Mas chegamos. assim, tem dado várias polêmicas nessa quarentena, né? Você pega uns artistas lá da Globo que fica em casa. E aí pega o cara correndo lá na praia, fazendo esporte, certo. né? Mas assim, eu acho até curioso, eu conheço o Geraldo há muitos anos, algumas décadas já,
E às vezes eu vou num lugar com ele e tem uma máquina, por exemplo, de fazer atividade física. Aí eu olho a máquina e falo assim, pô, caramba, que legal, né? Dá pra fazer peito aqui, dá pra fazer perna, dá pra fazer costa, dá pra fazer uns 6, 7 exercícios. Aí o Geraldo chega e olha assim e fala, não, aqui dá pra fazer 178 exercícios. Eu falo, não, como assim? Não existe 178 músculos, não dá pra fazer isso de exercício. Aí ele, não, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Aí ele mostra 1 milhão de exercícios. Teve um episódio bem mágico, assim, que eu achei muito legal. Nós fomos num parque aqui perto, eu e o Geraldo, aqui quase do lado de casa. E nós fomos num parque e tal, e tava eu e ele por acaso, não foi por causa disso, por acaso ele tava com uma toalhinha na mão. E ele me mostrou como fazer um monte de exercício de musculação com uma toalha. E eu saí dolorido de lá, né? Saí com o músculo dolorido com uma toalha. Até você me contou que isso foi inventado num presídio, Sim. que os presos não tinham como se exercitar. Bom, pro cara que não sabe nada, o cara tá em casa, às vezes não tem nada na casa dele, ele não tem um peso, ele não tem nada, né? Como que esse cara faz alguma atividade que vai melhorar na imunidade dele? Tá, primeiro Em lugar, casa, sem sair. Sim, primeiro lugar é ter em mente a tua própria condição física. Não fazer nada que seja exageradamente intenso ou arriscado, principalmente uma das premissas de você... Tipo fazer pra você polichinelo do montar- lado de uma mesa de vidro. Exato, para você montar aula, para você fazer o planejamento de aula, a primeira coisa que você vai verificar é se o local é seguro. Não pode ter objetos que quebram, nem nada pontiagudo, o piso não pode ser um piso irregular, nem muito liso. Então você tem que usar o que você tem de mais importante, que é o seu cérebro, avaliando o espaço e usando o bom senso de onde você está e como você está. Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido, ele dizia assim: o que eu preciso para a prática do Aikido? Céu acima de mim, chão abaixo de mim. Então, na realidade, a atividade do nosso corpo, ela tem essa simplicidade maravilhosa. O que você precisa saber? Coisa que também deveria ser aprendido nos primórdios do contato da pessoa com a educação do movimento. Você tem em cinesiologia 4 elementos determinantes que vão impactar sobre o movimento do corpo humano: gravidade, atrito, forças externas e contração muscular. Então, quando você pensa nisso, você vê que só de você estar em pé, né, no meio de uma sala, você já está fazendo uma atividade de resistência à gravidade. Tanto que se essa pessoa desmaiar e perder as funções, né, neuromusculares, a primeira coisa que ela faz é Ele cair. cai. Mas o Tá pessoal da Terra plana falou que gravidade não existe. Bom, eu não vou entrar nessa discussão contigo. Aí extrapolou aí a minha capacidade de compreensão. Mas eu uso a gravidade nas minhas atividades. Então vamos lá. Existem muitos vídeos, inclusive o Leonardo falou sobre corrida. Eu gosto muito do Corrida Perfeita. Acho, poxa, profissionais maravilhosos. Eu descobri isso agora. Eu mexo pouquíssimo com o computador. E ele dá dicas ali que mostram, né, a unidade corporal, né, a ação integrada das nossas articulações. Gente, movimento humano é poesia, maravilhoso. É uma coisa que realmente o movimento do nosso corpo, ele encanta, porque ele obedece. Quando ele obedece harmonicamente às leis da física, né, ele se torna uma coisa que emociona. Só que assim, conforme o Léo colocou aqui, para você fazer uma atividade, você tem que buscar dentro do teu repertório motor o que você tem de conhecimento, o que você já fez. Você já fez agachamento? Ele citou polichinelo. Você já fez polichinelo? Você já fez alternados? Você já fez... Como você pode inserir isso na tua rotina? Você tem que buscar dentro do teu repertório motor coisas que você já fez
e que você tem condições de fazer ainda, né? Eu acho que o apoio, a flexão de braço, a prancha, que você pode ficar ali pranchando no chão, o alongamento, eu acho que de uma maneira geral todo mundo já teve contato com as atividades de alongamento, então você faz um alongamento logo na tua rotina, pré-treino, faça o que você fizer, você começa com alongamento, faz um pouquinho de circundução, que é trabalhar soltando as articulações, rodando os ombros, soltando os punhos, rotacionando os joelhos. Tem uma rotina, é muito difícil explicar isso. É uma das... Por áudio, né? Apesar que a pessoa... Será que eu fico pensando, será que aumentou o número de... Porque tem vários canais na internet de pessoas, até pessoas muito boas, Sim. que ensinam a fazer atividades físicas. Sim. Será que as pessoas estão buscando isso nesse período ou elas estão assistindo só Netflix? Porque o que eu gostaria de passar aqui é que esse incentivo é importante. Né? Que você passar o dia inteiro deitado, assistindo Netflix, tomando refrigerante e comendo pipoca, eu acho que o cara não vai precisar do vírus mesmo pra morrer. Não, de jeito nenhum. O que acontece é que ele pode até sobreviver a esse vírus, mas ele vai ser impactado. Eu acredito que os dois maiores problemas que nós temos, eu não sou médico, mas o que eu vejo ao longo dos anos é o que a gente vê, independentemente da área de atividade, nós somos seres pensantes e convivemos com outros seres humanos, então temos a nossa própria visão da realidade também. Hipertensão e diabetes, eu acho que hoje são os maiores problemas de saúde. Mata pra caramba. Demais. E é até legal você falar desse tema, porque eu vou falar uma coisa aqui que E outra, hipertensão e diabetes, sempre, perdão por te cortar, estão ligados a sedentarismo e alimentação. Sim. Certo? Tem um pouquinho, óbvio, de predisposição genética, né? Que aí não tem pra onde a pessoa correr. E as pessoas, é curioso, porque nessa quarentena, como a gente tava falando, as pessoas estão comendo mais e pior. Sim. Né? Porque tá a cultura do iFood, só pede iFood. Comida de baixo valor nutricional. Também, onde eu trabalho, tem uma nutricionista muito boa, então a gente tem contato com outros profissionais, e como eu falei, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer inúmeros profissionais muito bons e imagino que eu, ficando horrorizado com a maneira como as pessoas se alimentam, graças a Deus eu não fiz faculdade de nutrição, porque eu já fico horrorizado sem ter feito. Não, e a pessoa... Se tivesse feito, acho que eu já tinha tido um infarto. Num país pobre, assim, não é tão pobre, mas um país relativamente pobre como o Brasil, ainda se fala muito de desnutrição. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tinha até visto uma pesquisa já faz um tempo sobre isso. Eu não sei como isso está no mundo, mas, por exemplo, em países como os Estados Unidos, a hipernutrição, não sei se esse é o termo que usa. Supernutrição. Sim. A supernutrição mata mais que a desnutrição. O cara tá morrendo mais nos Estados Unidos por comer mais do que por não comer. Agora eu vou entrar numa palavra, uma colocação aqui bem específica, né, da arte marcial chinesa, que é o Tao, né, o equilíbrio, o Yin e o Yang, né? E a gente aprende que se você puxar muito é ruim, se você empurrar muito é ruim, você tem que puxar na medida certa, empurrar na medida certa. É a filosofia dos opostos, né? A pessoa subnutrida, ela vai ter problemas, vai ter um impacto na sua fisiologia. E a pessoa supernutrida também. Sim. Então você tem que estar no equilíbrio, né? Sim. Você tem que ter o Yin, tem que ter o Yang. E outra, além do que é possível comer muito e estar mal nutrido. Sim. Isso é o que as pessoas têm que ter em mente. É possível comer bastante, o dia todo comendo tá gordo e estar mal nutrido. Sim, é totalmente possível. Isso que eu acho que é incrível. Que a gente não tem muita noção disso. Às vezes o cara tá bem gordo e tá mal nutrido. Sim, isso também é parte hoje específico da área de nutrição, né? Sim. Do pessoal da área de nutrição, mas a introdução desse conhecimento, pelo menos sobre as coisas mais básicas, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, isso aí de competência do profissional de educação física. O cara pode estar gordo, por exemplo, e com anemia.
Total. Não, Total. é curioso isso. É, Mas assim, eu gostaria de deixar algumas mensagens, né, nesse podcast, né, nesse debate filosófico. Uma é dessa cultura de ficar em casa assistindo Netflix e tomando refrigerante e comendo pipoca. Que isso é destrutivo, então a pessoa deveria aproveitar esse tempo também para tentar melhorar, né, a sua alimentação, como eu tenho tentado fazer. Tô comendo fruta pra caramba. Tô acima do peso, claro, mas tô me sentindo bem pra caramba por essa mudança de alimentação. E que tivesse também, porque eu acho que tem um certo superdimensionamento dessa crise, né? Que tá morrendo pessoas, né? Chegou falando do pico aqui no Brasil, teve dia que morreram 300 pessoas e tal, não sei o quê. Só que no Brasil, morrem por dia 3.500 pessoas. Por dia, no Brasil. Né? Independentemente de pandemia. Independente de pandemia. Né? Antes da pandemia chegar, morriam 3.500 pessoas todos os dias no Brasil. Certo. Um colega meu, cientista também, ele publicou um dado do número de mortos no Brasil. Tô falando dado até agora, né? O podcast leva uns 2, 3 dias para sair. Então tinham morrido, acho que no Brasil, desde o início da pandemia, 4.500 pessoas. Quer dizer, é menos do que morre normalmente 2 dias no Brasil. Certo. Claro que é muita gente, você não quer que essas pessoas morrem. A questão que eu levanto é o seguinte: no Brasil se morrem por todas as causas. Por hipertensão, por ataque do coração, por assassinato, morre quase 1,3 milhões de pessoas por ano no Brasil. Quase 1,3 milhões, tá? E você tem... eu falo que as pessoas vivem na escuridão. A ignorância é uma escuridão. Né? Você viver em ignorância é viver em escuridão. Até eu já usei esse exemplo com você. As pessoas vivem na escuridão. Como a gente está tendo um excesso de informação sobre esse coronavírus, você deu uma lanterninha pequenininha e com a pilha acabando para essas pessoas. Então eles estão enxergando alguma coisa. Como eles estão enxergando essa coisa virou a coisa mais importante do mundo. E vai acabar... Sim, é o que está no spot, né? É o que está no spot, exatamente. Só que vai acabar essa pandemia e, por exemplo, as crianças pobres, elas vão continuar morrendo, por exemplo, por falta de saneamento básico. E ninguém vai se importar por isso. Porque a pandemia, o legal do coronavírus é que ele pega todo mundo. Ele pega o pobre, o rico, ele pega todo mundo. Então, aí, sempre, isso na violência também. Começou a aumentar a violência em bairros ricos, matou um cara famoso, matou alguém ligado à política, matou um filho, por exemplo, de um cara famoso. Nossa, aí a gente tem que repensar na política pública. Só que tem 70 mil pessoas morrendo assassinato, um monte na favela e ninguém liga. Eu não gosto dessa briga de classes, eu não gosto. Tá? Mas é importante também a gente apontar para os outros motivos que matam, que ninguém nunca ligou. Porque as pessoas que não estão morrendo, por exemplo, tem pessoas morrendo por causa do saneamento básico, um monte de pessoa. A criança que não morre, ela ficou doente, por exemplo, no primeiro ano de vida, porque não tem saneamento básico, ela tá brincando na rua, no lixo, ela tá brincando na rua e no esgoto. Ela tá pisando no esgoto. Ela ficou doente várias vezes no primeiro ano de vida, onde você tem o maior desenvolvimento do seu cérebro. O cérebro dele não se desenvolveu como o meu. Esse cara, ele já nasceu pobre, já tá na miséria, o cara já tá na favela, tem um cérebro menos desenvolvido. Como é que esse cara vai competir comigo no mercado de trabalho? Ele não tem como competir. Então não é só que mata, é injusto você não olhar para essas coisas. Então, claro que é importante a gente olhar para o vírus, as pessoas estão morrendo, isso é ruim, mas tem um monte de outra coisa que tá matando, e não só tá matando, você tá tirando a competitividade dos mais pobres, e ninguém tá olhando, e vai acabar a pandemia e vai voltar todo mundo ao normal. Ninguém vai se importar, como vários políticos, principalmente políticos de esquerda, pessoalzinho do PSOL, que para mim é um câncer no Brasil, o PSOL, todo contra, porque o pessoal tá querendo liberar, né, que você tenha saneamento básico, privado, tal, para que os pobres possam ter também, porque eles já pagam, já tá na conta de água. Eles já pagam. E Sim. O pessoal é contra. Pô, mas cadê? Não se importa com a vida? Eu até falo, um país que se importa com a vida não permitiria partido comunista. Porque quem que matou mais que o comunismo, né? Esse vírus perto do comunismo matou nada. A gente tá indo para outro assunto. Eu sei que você nem gosta muito. Não tem problema, né? Não tem problema. Mas, né, perto do comunismo, esse vírus não tá matando nada. Eu vou dizer para você que eu prefiro acreditar que, independentemente do impacto, né, dessas mortes, que é uma coisa triste, mas a morte também induz a pessoa a uma reflexão profunda. Primeiro, ela tende a pensar como viver, porque como ela vai morrer ela não sabe, mas pelo menos ela pode determinar para si como ela quer viver. Sim. Então, eu acredito que existe uma possibilidade de muita gente mudar os seus... ter uma mudança
na sua consciência e mudar os seus paradigmas com relação a muitas coisas. Uma delas é a pessoa adquirir a percepção de que ele é um sedentário e que precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Que a atividade de movimento, a valorização do próprio corpo, o cuidado consigo mesmo é importante. Por quê? Porque eu tenho uma imunidade e a minha imunidade ela está diretamente ligada ao meu comportamento, Sim. à minha conduta diária. E ao que eu como, a eu fazer atividade física regularmente. Então isso pode mudar. Para todos, não, mas muita gente mudando já é alguma coisa. Com relação ao que eu falo de arte marcial, eu acho que serve para muita coisa. Eu digo assim para os meus alunos no início, tá? Da vida marcial deles. A arte marcial não é para namorar, a arte marcial é para casar. E no meu modo de pensar, o casamento é uma coisa que realmente vai até a morte. Sim, que é pra sempre. Então eu uso essa metáfora para que eles saibam que tem que começar com paixão, com entrega, com sinceridade, e através daquilo ali, ele vai adquirir uma consciência sobre o seu próprio eu e se reconectar. Eu também digo que o profissional de atividade de movimento, ele é a pessoa que vai reconciliar o indivíduo, geralmente é isso que a gente tem que fazer, tá? Com o seu próprio corpo. A pessoa vive alienada, dissociada, achando que o seu corpo funciona e opera sozinho e que ela não precisa de fazer nada, só deitar, dormir, acordar e alimentar esse corpo sem nenhum tipo de consciência superior ou de refinamento educacional ou cultural. Isso não é verdade. Uma coisa que eu acho até bem legal na arte marcial, né? Eu acho que a sociedade ela tá se fechando muito em esferas, né? Então tá cada um ali na sua esferinha. Então você tem um grupo que, sei lá, que gosta disso, que tá até na moda, acho até bacana. Tem um pessoal que gosta de K-pop, conversa só com quem gosta de K-pop. Tem um pessoal que gosta de sei lá o quê e só conversa com aquele tipo de pessoal. Né? Tem as divisões políticas, esquerda, direita, e tem os caras, eu sou liberal, só converso com liberal. A sociedade tá se dividindo muito e as redes sociais ajudam nisso, né? Porque ela só mostra pra você o que você quer ver. Então ela ajuda também nisso. Sim. E uma coisa que eu acho muito, e é legal você ter uma visão ampla, isso é importante para tudo. Eu dou aula de gestão da inovação e eu falo isso para os meus alunos, tá? Solucionar problema dos outros dá dinheiro. Se você consegue solucionar o problema dos outros, isso dá dinheiro. Só que como que eu vou solucionar o problema dos outros se eu não sei que problema que essas outras pessoas têm? Porque eu não conheço as outras pessoas. E eu até contei pra você uma história que é curioso, como a sociedade tá louca, como as pessoas estão fechadas no seu grupinho. Eu te contei essa história, que eu conheci uma garota pela internet, e a gente conversando, eu até te falei, você podia até falar assim, olha, que você foi conhecer lá, ela não gostou da tua cara e te deu um fora. Não foi isso, eu conheci, a gente conversando, tava super legal a conversa, a gente não tinha se encontrado ainda, mas a conversa super legal até o dia que ela me perguntou se eu andava de bicicleta. E eu falei, pô, não ando, eu não gosto de bicicleta, né? Você sabe disso, né? Eu não gosto de bicicleta. E aí ela chegou pra mim e falou assim, não, mas eu não saio com quem não anda de bicicleta. Eu falei, como assim, gente? Né? Ela falou assim, eu quero relacionamento com alguém que ande de bicicleta. Eu falei, até você brincou, né? Falou, quer dizer, se o cara é um assassino, estuprador, mas anda de bicicleta, beleza. Né? Agora, se não anda de bicicleta... E o que eu acho legal da arte marcial é que quando você vai lá, pô, tem eu, sou engenheiro, tem um outro cara que é médico, aí tem um cara que tem amigo nosso lá, o cara trabalha na coleta de lixo, aí tem um cara que tem assim, é legal que tem gente das mais diferentes classes sociais, tem enfermeiro, tem músico, tem tudo lá, né? As pessoas das mais diferentes classes sociais, mas lá todo mundo é igual. Isso que eu acho legal, e você consegue interagir com outro tipo de pessoas e ampliar sua consciência, porque as pessoas não estão tendo consciência do mundo, elas estão vivendo uma bolinha tão fechada, né? Você vê, a gente tem um grupo nosso aí da academia, eu posso colocar na descrição do vídeo o endereço para quem quiser conhecer lá? Claro. Eu vou colocar o endereço, o telefone para quem é de Guarulhos, quiser conhecer o Wing Chun, a arte marcial. Pode ir lá no Geraldo. Assim que as voltar. autoridades sanitárias permitirem, né, o funcionamento. Sim, assim que voltar ao funcionamento. Mas é legal de conhecer isso, né? E a gente, aí você vê, essa loucura hoje de doutrinação, por exemplo, hoje a gente tem você tem dentro do politicamente correto a questão da valorização da mulher. A mulher tem que ganhar espaço em tudo, então ela tem que ganhar e tal. E você vê isso de uma forma cega.
Então, saiu uma notícia aí há pouco tempo da morte lá do ditador, o Kim Jong-un. Kim Jong-un lá, e estavam falando que a irmã dele poderia ser a nova ditadora, Isso. a nova líder, a nova ditadora da Coreia do Norte. E teve uma pessoa que treina com a gente que achou bacana, falou assim, ó, isso é legal porque valoriza a mulher. Eu até falei no grupo, eu falei, gente, você tá louco? Falei, você tá falando que o mundo precisa de mais ditadoras pra gente valorizar a mulher. Quer dizer, as pessoas estão tão cegas que elas não analisam o contexto. Né? Então amanhã, eu vou até usei esse exemplo no grupo, amanhã eu vou sair na rua, vai chegar uma mulher, vai meter uma arma na minha cara, vai falar, me dá tudo que você tem, vai me dar um tiro ainda. Eu vou falar, pô, mas que legal, as mulheres também estão ocupando espaço entre os assaltantes. Só eu que acho isso loucura, não? Né? Porque... Acredito que não. Tolstói dizia assim, queres conhecer o mundo, mergulhe na tua aldeia. O que dá a entender é que ele dizia que mesmo que a sua aldeia seja pequenininha, você tem o ferreiro, você tem o agricultor, você tem o político, você tem o advogado, você tem diversas pessoas ali e através daquelas pessoas você vai ter, se usar a sua sensibilidade, uma percepção, pelo menos delineada, básica, da conduta humana. Do que tem então, no mundo. Do que tem no Você vai ter o mundo. cara inteligente, vai ter o louquinho, vai ter exatamente, tudo. tem de tudo. No teu bairro você vai ter de tudo. Isso, é o microcosmo, macrocosmo, né? Só Então, que você tem... isso que eu tô falando, você tem mais o contato com as pessoas do bairro. O cara tá tendo contato só com os amiguinhos dele que Sim, pensa isso é como ele. péssimo, isso é péssimo, mas é por isso que eu acredito que a pessoa tem que ter uma paixão e buscar, através dessa paixão, seja a afinidade entre outros seres humanos. Então, no caso, é fácil para mim dizer assim, olha, a arte marcial sociabiliza, porque eu sou professor disso, mas sim, a dança sociabiliza. Sim. Né? A dança sociabiliza, a atividade esportiva, de uma maneira de geral, ela vai sociabilizar. Você imagine que se juntam 20 amigos para jogar um futebol, são pessoas de diversos níveis, sociocultural, sim, econômico. Seria importante, então, as pessoas também tentarem fazer um pouco de coisas diferentes. Elas têm que encontrar a sua paixão. Eu acredito que é isso. Talvez o que esse lockdown pode nos ajudar enquanto reflexão é encontrar qual é a nossa paixão que vai nos reconciliar com o nosso próprio corpo. Se você é sedentário, você está divorciado, tá? Do teu próprio corpo. Você está desconectado do seu próprio corpo. Você precisa mudar isso. Precisa encontrar a sua paixão. Então, até pra gente finalizar esse podcast, aliás, eu quero que você conte uma história que eu acho muito boa, né? Já quero pedir para quem tá assistindo aí, deixa o like, claro, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil. Compartilhe esse vídeo, então o pessoal pede para eu fazer, fala, você demora para fazer debate filosófico, faz mais, não sei o quê. Então não esquece, compartilha, ajuda a divulgação desse vídeo pra gente alcançar mais pessoas, para que eu possa fazer mais também, para que eu possa trazer, tem um monte de convidado que eu quero trazer, e fica bastante difícil, né, às vezes a gente conseguir esse contato. Então não esqueça aí de compartilhar, ajuda a ampliar aí o alcance do podcast. Deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário, vocês sabem que eu leio todos os comentários. Bom, como o tema do podcast é corpo e mente nessa quarentena, então, e é duas coisas que eu tô me preocupando, como eu falei, uma questão do corpo, que as pessoas querem ficar em casa assistindo Netflix e comendo pipoca e tomando refrigerante, né? Você sabe, eu sempre tive dificuldade desde criança com a questão de peso, mas eu tento me melhorar, eu cortei refrigerante da minha vida já faz tempo, né? Só que eu precisei ficar velho, eu não tive um cara lá, um profissional de educação física que me ensinou isso quando eu era criança, que essas coisas faziam mal. Eu não fui ensinado, eu tive que aprender depois de velho, eu podia estar muito melhor em relação a isso hoje. Mas tudo bem, então tem essa questão do corpo, que eu acho que é importante as pessoas pensarem nisso, então vamos utilizar esse tempo também para tentar fazer alguma atividade em casa e melhorar a alimentação, não ficar... Tá com tempo sobrando? Então faz a sua própria comida, não come industrializado. Faz a sua própria comida em casa, não tem o que fazer em casa, né? E a questão da mente, aí a questão dessa loucura, né? Como a gente tá falando. Na questão da mente, eu queria que você contasse uma história
Porque eu acho muito legal isso, né? A consciência que dá arte marcial. Quando você conhece o seu corpo e vê que é relativamente fácil lidar com conflitos, isso te dá um controle emocional muito grande, né? Você fica leve, você fica tranquilo em qualquer lugar. Porque você sabe que você pode lidar com as maiorias das situações. A não ser que entra um cara com a metralhadora e eu tô lá longe dele, porque se eu estiver perto, ainda consigo fazer uma coisa. Agora, se eu tô longe, o cara entrou com a metralhadora, não posso fazer nada. Mas a consciência, né, da situação que as pessoas não têm no geral, a consciência pode te dar muito resultado. E tem uma história que você já me contou, que eu esqueci o nome do cara, que era um espadachim muito famoso, que ele foi cercado por 4 ou 5 caras que queriam matar ele, perto de um muro. Lembra dessa história? Claro, né? Claro. Conta essa história para as pessoas, por favor. Que tentaram matar ele, cercando ele, bolaram uma estratégia, que até você falou, uma coisa é vir 4 caras para bater em mim, por exemplo. Outra coisa é esses caras terem combinado antes para bater em mim, como eles vão fazer, que aí fica muito mais difícil. Sim. E que era esse caso, né? Sim, quando a gente fala de atividade de conflitos humanos, sempre tem que se considerar, tá, a diferença, que depois pode ser explicada a miúde numa outra oportunidade, entre técnica, tática e estratégia. Eu falo muito isso nos meus vídeos. Então, existem diferenças entre cada um desses elementos. Vai ter a minha série aqui que não começou ainda, vai ter a minha série, mas ela já tá quase toda pronta. E eu falei bastante disso nessa série, que é a minha série de The Division 2, a série da DLC. Então assistam essa série que eu vou falar bastante disso, é bem legal. Mas vamos lá. Show. Então, o que houve no Japão um instrutor, que era inclusive instrutor do imperador, seu nome era Yagyu Sekishusai, sei que não é um nome muito fácil de falar, mas Lord Yagyu foi um dia emboscado por 4 samurais e ele... E sem querer te cortar, isso é fato, né? Isso é história, né? Isso tá registrado nos Taihei Monogatari, né? Que ele foi emboscado e houve ali uma situação em que eles já estavam com suas espadas fora da bainha e Lord Yagyu simplesmente avisou, olha, 2 de vocês vão morrer quando eu sacar, né? Porque existe um conceito em esgrima japonesa chamado Iaido, em que você já saca cortando, né? Então ele falou, 2 de vocês vão morrer se eu sacar, né? E ele alegou o seguinte, então não deixem eu sacar porque vocês não sabem quem não vai voltar para sua casa com os seus filhos. Então, quando ele falou isso, seguiu-se um silêncio e um dos indivíduos deu um passo para trás, recuou. Ali já viu-se que tinha quebrado a linha inimiga, então ele fez uma coisa que a gente chama que é golpear com o olhar, né? O olhar firme, resoluto, mostrando o espírito que você tem dentro de si, a disposição, que é a disposição para morrer, não é a disposição para matar, essa qualquer um tem, tá? Sim. A disposição para matar qualquer um tem. Agora a disposição para morrer, esse aí tem que trabalhar muito para desenvolver. Então aqueles Ronin que ali estavam desistiram e foram embora e a emboscada não teve êxito e Yagyu Sekishusai não teve nem que sacar a sua espada. Só para eu construir uma imagem aí, que essa história é meio difícil de enxergar a imagem dele. Só para vocês entenderem o que foi que aconteceu, para construir a imagem aí na mente de vocês. Então imagina que eu sou um mestre espadachim, sou um gênio da espada. Um cara sozinho não vai me matar. E queriam matar esse cara, um cara sozinho não vai me matar. Então eu estou andando pela rua, livre, leve e solto. Parece que conta a história que ele estava andando próximo a uma parede, né, um muro grande, então não tinha para onde ele correr. Né, e eu tô lá, eu andando, sou um mestre espadachim e eu tô andando com a minha espada pela parede. Chegam 4 caras para me matar. Os 4 caras vêm e me cercam e desembainham a sua espada, né? Levantam a sua espada. Ao ver isso, eu que sou um mestre, eu analisei a situação, sei com o que eu posso lidar, sei com o que eu não posso lidar, eu olho para esses 4 caras e eu falo para eles, ó, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não vou sair vivo daqui. Só que 2 de vocês eu garanto que vão morrer também. Então eu vou dar a chance para vocês de irem embora sem saber quais são os 2 que vão morrer. Você, se fosse um desses 4 aí, espadachim, você ficar, você ia embora. Porque eu ia embora. Aí entra a dureza mental, né, também. E outra, quão disposto
eu estou para cumprir aquela missão, né? Enfrentar um homem desse é uma situação que eu acredito que nenhum de nós gostaria de estar. Mas o né? que eu acho legal é a consciência. Quando o cara tem a consciência, ele tem técnica, ele tem habilidade, ele tem consciência do que ele é. Porque se é uma pessoa qualquer, o que ele vai fazer? Ele se desespera. Se ele se desesperasse por um minuto, ele morria. Não, o pânico não vai ajudar nunca. Em nada. Nunca. Ele ia se desesperar e ia morrer. Sim. Só que ele viu, ele falou, não, beleza, eu vou morrer. Só que eu mato 2. Sim. Né? Então E outra. Era fato. Não existia na mente daqueles indivíduos que eles estavam a menor dúvida daquilo que Lord Yagyu estava afirmando. E se duvidasse depois disso, aquele cara falou, se os caras tentassem... Não, eles iam ver que não era um blefe. Era capaz de ele ter matado os 4. Porque quando um hesitou e pisou para trás, a formação já estava desfeita, então aqueles 2 já poderiam ser 3. Sim. Tá certo? E se duvidar, ele saía vivo ainda. Exatamente. Então é porque a aceitação resoluta da morte é o caminho do guerreiro. Mas isso é uma consciência, eu acho legal, isso é uma consciência situação. Quem já não passou, aí de vocês que estão ouvindo, quem já não passou por uma situação, às vezes um assalto, tá, uma situação complicada, e a visão turvou, a pressão caiu, você começou a tremer. Sim. Você não sentir essas coisas, isso só vem com essa prática de arte marcial. De você entrar numa situação, não você entrar, mas a situação de crise, se apresentar a você e você tá tranquilo. Isso é uma sensação que eu acho incrível. De você chegar numa situação de crise e ser, tô de boa. Né? Eu acho uma sensação maravilhosa isso, que só a arte marcial traz. Então eu vejo a arte marcial não só bom para esse trabalho do corpo e da mente, mas como, por exemplo, para questões de depressão, entre tantos outros problemas que a pessoa poderia ter, e ela pode não ter com a prática da arte marcial, elevando a sua capacidade técnica. Sim, imagine-se aí, o indivíduo, você, tá, para sair um pouco até, não dizer que a gente puxa a sardinha só para o nosso lado, falando de arte marcial, mas encontre a sua paixão. Imagine que você está num avião, tá, numa aeronave grande, essa aeronave encontrou ali alguma dificuldade e você imagina que aquele avião vai cair e levanta um indivíduo ali, esse indivíduo vai até a cabine e fala para o comandante, não, é só apertar esse botão aqui. Ele aperta o botão e a aeronave nivela e vai normal. Quando esse cara vier sentar-se de novo, você vai falar, esse cara é o cara mais legal aqui de dentro dessa aeronave. E de repente é só preparo. Tudo na vida, no final das contas, vai ter um protagonismo do mais preparado. Né? Para aquela situação. Eu tive a oportunidade de ensinar o pessoal que fazia o serviço de resgate na selva. E aquele indivíduo ali, quando ele ia fazer aquele resgate, quando ele ia fazer aquele serviço ali, aquela pessoa era como um anjo ali naquela hora. Sim. Porque o que ele teve? Ele teve todo um preparo que deu uma capacidade que vai... É o que o Leonardo sempre fala, né? Seja um solucionador de problemas. Sim. Em qualquer área onde você atuar, ser um solucionador de problemas. Como eu falo, eu já falei isso até em vídeo, conto uma história bacana que eu até já contei pra você em vídeo, falo assim, da pessoa ter grandeza dentro de si, a pessoa ser grande. A pessoa que tem grandeza dentro de si, pode acontecer o que for, ela pode um dia perder tudo que ela tem e morar na favela. Ele não perde a grandeza que ele tem dentro dele. Sim. Né? Então a pessoa buscar melhorar. Né? Então um cara que faz uma atividade, por exemplo, técnica, como arte marcial, isso te dá uma paz de espírito, uma calma, que vai te refletir no teu trabalho, vai te refletir no teu estudo, vai te refletir em tudo. Sim. Né? E é por isso que o pessoal lá do clube, que é você imagina, não tem nenhum burro lá, todo mundo é rico ali. Então os caras que trabalham bem, ganham dinheiro e tal, e os caras eles ficam assim, você vê que brilha o olho deles com o que eles estão aprendendo com a arte marcial. Eles percebem que tá mudando a vida deles. Sim, talvez a coisa mais triste que aconteceu dentro desse processo educacional, que eu não entendo, não pretendo analisar, é a desvalorização da vocação. A pessoa, para fazer qualquer coisa, tem que fazer com paixão, tem que fazer com sinceridade e propósito e de coração inteiro. Então, quando a pessoa fizer isso, se encontrar e principalmente, aí sim, fazer atividade de movimento não é opção. Tem que fazer, porque a faxina
do seu corpo, é onde as toxinas oriundas dos processos de metabolismo dos alimentos, é onde você vai limpar o teu corpo. Então você tem que fazer. Qual atividade? Isso é opcional. Sim. E no YouTube eu não sou nenhum expert nessa parte de internet, de tecnologia, mas eu tenho visto profissionais maravilhosos. É a mostra clara para mim de que o Brasil tem os melhores profissionais de educação física do mundo. Mas aí o que acontece? Eu não sei como a gente consegue desperdiçar isso. Sim. Tem o melhor está aqui, gente. O melhor está aqui. Encontre a sua paixão e aí você vai... Tem uma frase que eu achei que ficou meio piegas, mas porque foi usada de maneira até equivocada, que diz assim: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, se você encontrar a sua paixão, você vai encontrar quem possa te orientar e fazer aquilo bem e vai ter um impacto muito positivo. Eu até falo que é por isso, as pessoas não entendem a ligação das coisas, né? Eu gosto de falar muitas vezes sobre liberdade econômica e as pessoas não entendem por que elas têm que lutar por isso. Então, aqui, o Brasil é um país que a pessoa, ela tem que trabalhar não com o que ela gosta, ela tem que trabalhar para sobreviver, para ganhar dinheiro. Então é normal no Brasil a pessoa trabalhar a vida toda com algo que ela odeia. Aí eu já te péssimo, né? É péssimo. Já vai ter um impacto na fisiologia do indivíduo. Eu já tenho sorte disso aí, de poder trabalhar com o que eu gosto muito, né? Dou aula, eu adoro dar aula, pô, é uma diversão pra mim dar aula, né? É terapêutico, gosto pra caramba. Mas eu até te contei essa história, que eu vi um caso nos Estados Unidos, de um cara que comprou as cegas lá, naqueles leilões de garagem lá, que você compra uma garagem lá fechada, e o cara veio um cavalo de carrossel. E o cara, pô, e aí, o que eu faço com esse cavalo de carrossel? Aí ele foi num cara que é um especialista em cavalo de carrossel. E o cara restaura e vende e tal. Isso não existe no Brasil. Isso que eu acho maravilhoso, por exemplo, em países que têm liberdade econômica. Se um cara, a paixão do cara é cavalo de carrossel, mas o cara é louco, não interessa. Mas a paixão do cara é cavalo de carrossel, ele pode trabalhar com isso. Em país que você não tem liberdade econômica, você não pode trabalhar com o que você ama. Você tem que trabalhar para sobreviver. Isso eu acho triste no Brasil. E quando você tem liberdade econômica, onde você pode resolver o problema das pessoas e ganhar dinheiro com isso, e o governo não vai te atrapalhar, porque aqui você não pode, você faz uma tapioca maravilhosa, você adora fazer tapioca. Vou vender tapioca aqui na frente da minha casa. Vai outro dia lá o governo e te prende. Você não pode, você não tem liberdade. Então você não pode trabalhar com a paixão. A maioria das pessoas, infelizmente, tem que trabalhar para sobreviver. Nisso eu tenho sorte. Mas tive que me matar de estudar para isso, para conseguir trabalhar com o que eu amo, né? Bom, gente, já passou do tempo do que a gente queria falar hoje. Você tem mais algum recado para deixar, Geraldo? Não, eu acho que realmente há muito que se dizer sobre o impacto do sedentarismo, da má nutrição, tá? Essa preocupação do Leonardo é legítima. Não é só no período de pandemia, mas esse período pode nos gerar um despertamento para isso nas nossas vidas. Tá bom? Agradeço a oportunidade e estou à disposição aí para ajudar e esclarecer e também receber sugestões aí de pessoas que queiram também nos ajudar no nosso trabalho. E eu espero que depois que essa pandemia acabar, a pessoa gere a consciência de que quando ela estiver gripada e precisar pegar transporte público, ela use uma máscara. Que ela não esteja usando agora só porque ela tá com medo de morrer. Eu quero que ela use para proteger os outros também. Eu espero que isso aconteça. Quando a pessoa, independentemente, não consegue encontrar ali, não tem a felicidade de trabalhar numa coisa para a qual ela é vocacionada, ela ainda assim consegue arrumar uma horinha no dia dela para fazer aquilo que ela gosta, se ela encontrar a sua paixão. Essa pessoa, ela vai ver que quando você faz uma atividade que você ama, você melhora como pessoa, e quando você melhora como pessoa, você aumenta a empatia. E aí você pensa no bem maior. Quando você pensa no bem maior, aí você está realmente... quem não tem compromisso, tá? Em melhorar como pessoa,
aí não adianta nem me procurar no meu curso, porque milagre a gente não faz. Quando o cara ele faz um trabalho de qualidade, ele acaba transpirando isso para a sociedade, para os outros. Sim. Tem até uma sim. frase de videogame. A pessoa é feliz. Sim. A pessoa é feliz. Tem uma Isso frase de um jogo, até já falei essa frase pra você, tá no meu canal aqui, do jogo Days Gone. Days Tem Gone. tem uma frase, é bem legal esse jogo, tem uma série completa aqui no canal, e tem um momento que eles falam assim, né, que o rio ele não se alimenta da sua própria água, assim como as nuvens não se alimentam da sua própria chuva, e assim como as árvores não se alimentam do seu próprio fruto. Né? Quem tem grandeza, o que ele produz pros outros. Sim. Então eu acho que isso que é legal, quando você consegue fazer algo com paixão e você consegue deixar legado pros outros. Sim. Os outros se aproveitam. Quantos Sim. comentários eu recebo aqui de pessoas que falam que voltaram a estudar por causa dos meus vídeos, aprenderam isso, aprenderam aquilo, foi bem na prova. Gente que conseguiu o seu videogame por questões de eu falar como ele economizar dinheiro. Né? Teve gente que me agradeceu, eu consegui meu PlayStation 4 por sua causa. Então eu acho bacana isso, tentar deixar um legado pros outros. Isso aí, é o bem maior, é entrega, é sacrifício. Tem uma frase também que eu acho que é clichê, mas ela tá sempre aí em evidência. Quem não vive para servir, não serve para viver. Boa. Né? Essa eu gostei. Bom, nós já passamos aqui em 20% do nosso tempo estipulado, que quem estipulou fui eu, então eu faço o que eu quero. Mas já passamos em 20% do tempo estipulado. Eu espero que vocês tenham gostado do debate filosófico de hoje. Querem ver mais? Não esquece, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu vou deixar o endereço, o telefone aí do dojo do Geraldo. Quem quiser conhecer arte marcial tradicional, tá? Que não é arte marcial esportiva, é uma arte marcial para você se aprimorar tecnicamente, é a arte marcial que se ensinava no passado para pessoa sobreviver. Então, se tem uma briga, não tem, na rua, não tem um cara com um apito, com a bandeirinha, e o cara usa luva, e ele tem que sair da mesma posição que você. Não, pode sair uma briga do nada, e as pessoas tinham que estar preparadas para isso. Então, a arte marcial, a tradicional, é algo para sobrevivência, para te evoluir tecnicamente, não é para você ganhar medalha em esporte. É isso, Geraldo? É isso aí. Lidar com situação de crise que envolva pessoa agressiva. O elemento principal e o escopo do curso é lidar com conflitos humanos. Um dia, esses conflitos vão acabar e nós vamos todo mundo se dar bem. Lá para o ano 12.375. Vai chegar. Essa hora vai chegar. Então é isso aí, gente. Obrigado quem ouviu até aqui. Deixa aí o seu comentário, não esqueça. Muito obrigado ao Geraldo aqui pela participação, ter vindo até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo debate filosófico. Valeu, até mais. Fui!